E aí, galera do meu canal, beleza mesmo? Professor Alex Homero, mais uma aula, conteúdo e questão para você nessa playlist Hora da Questão. Nós começamos lá com pré-história e estamos chegando já já à arte contemporânea. A aula de hoje vamos focar o modernismo na sua primeira parte, primeira fase, nas artes plásticas. Cuidado que você tem na outra playlist de literatura o modernismo na literatura, na primeira fase, beleza? Hoje vamos abordar Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e Di Cavalcanti, três grandes nomes das artes plásticas brasileiras nesse primeiro momento do modernismo. Beleza? Sejam bem-vindos. Não esquece de inscrever-se no nosso canal, deixar aí o seu comentário, o seu like e ativar o sininho da notificação para que você receba em primeira mão e possa se preparar nessa reta final dos vestibulares. Beleza? Sejam bem-vindos, professor Alex Homero, Modernismo Brasileiro, parte 1. Beleza, galera, beleza. Tá bem aqui, ó. Estamos já aí com o nosso querido modernismo. De cara, algumas telas importantes. Temos o Abapuru, temos a Boba, temos também um cartaz anunciando a Semana de Arte Moderna, que também é importante nas artes plásticas, e uma obra belíssima do Di Cavalcanti, que já mostra todo o seu trabalho com as cores. Aliás, é uma marca do nosso modernismo brasileiro nas artes plásticas, a questão do cromatismo muito forte, muitas cores nessa obra chamada Cinco Moças de Guaratinguetá. Galerinha, nosso modernismo, tá? Qual é o marco inicial? Semana de Arte Moderna, 1922. Qual a proposta? Tá? Foi feita lá em São Paulo. São Paulo era o centro aí de modificações. Qual a proposta? Apresentar à sociedade, obviamente, novas formas e concepções de arte, né? Principalmente pautadas nas vanguardas europeias. E você tem todas as vanguardas aí no canal para você acompanhar. Duas vanguardas nas artes plásticas foram muito importantes, tá? O expressionismo e o cubismo. Aconselho você a assistir essas duas aulas primeiro, porque senão você vai ficar perdido aqui, já que a Anitta Malfatti, Di Cavalcanti e nossa querida Tarsila do Amaral gostam muito dessas duas vanguardas, expressionismo e cubismo, tá? Lembrar também que o modernismo era um momento de buscar uma arte nacional, mesmo usando as vanguardas europeias, mas trabalhar temas que se voltassem para o nosso caráter de um nacionalismo mais crítico, e não aquele idealizado e ufanista do romantismo, e que ocorreu na missão artística francesa, baseado só em fatos históricos e paisagens. Aqui eu quero identidade cultural, eu quero miscigenação cultural. Então eu vou ter o tema da arte voltada para o afro-brasileiro, eu vou ter a arte indígena, eu vou ter a arte do cotidiano brasileiro, das grandes cidades e também do ambiente rural, tá? E aí vem coisas muito importantes. Inovações nas temáticas e nas técnicas. Dentre elas, total liberdade cromática. Significa cores, 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 principalmente as cores brasileiras. Pinceladas livres, então não há uma preocupação com exatidão, com contorno, com simetria, com equilíbrio. Temas nacionais, temas do nosso cotidiano e muita temática também envolvendo o caráter social. Isso é importante. Nosso modernismo é bem peculiar, tá bom? Galerinha, começa com a Anitta Malfatti e é importante ressaltar uma coisa para vocês, tá? A Semana de Arte Moderna foi a consolidação do modernismo nas artes plásticas, né? E também na literatura e em outros setores, como a escultura com Victor Becheret, a música com Vila Lobos. Mas atenção, para nós aqui em termos de artes plásticas, a Anitta Malfatti, lá em 1917, quando ela trouxe aquela exposição de caráter principalmente expressionista para o Brasil, e ela foi criticadíssima, foi justamente no mesmo lugar da Semana de Arte Moderna, no Teatro Municipal de São Paulo. O Monteiro Lobato fez uma crítica fervorosa à exposição dela. Essa crítica ficou conhecida pelo artigo que ele publicou no jornal, chamado Paranoia ou Mistificação, onde ele critica, ele esculhambou a chamada arte moderna de vanguarda e também atacou a exposição dela. Tá? Ela, Anitta Malfatti, predominantemente expressionista, então tem a deformação, principalmente dos rostos, do olhar, tá? De paisagens, usa cores muito fortes, é uma marca dela usar cores chamativas, tá? Não tem nenhum compromisso com o contorno, com verossimilhança. Claro que tem um pouquinho do figurativo, mas não com aquela exatidão. E outra marca dela, as chamadas pinceladas livres e rápidas, tá? Ela participou ativamente da semana e depois ela vai montar um grupo legal, o grupo dos cinco, né?
Tornaram 5 amigos aí modernistas. Ela e a Tarsila nas artes plásticas, Oswaldo, Mário de Andrade e o Menotti del Picchia na literatura. Analisando essa obra estudante, quero chamar a atenção para o que se chama de tintas dissonantes. Foi uma palavra que já caiu no vestibular usando a tela dela. Veja o que são tintas. Você não tem um equilíbrio, uma harmonia nas cores. Ó. Você vem de um verde para um verde claro, para um amarelo, depois um tom mais amarronzado, aí vem um tom. Essas tintas dissonantes são os vários tons distintos que ela vai usando na sua pintura. Por isso que ela usa com muita expressividade e liberdade as chamadas cores, tá? Nessa outra tela, o Homem Amarelo, uma das telas que mais foi criticada pelo Monteiro Lobato, também você vê o exagero, né? Como ele chamou de exagero. Mas isso é típico do expressionismo, que herdou do impressionismo a coisa das cores, né? Da intensidade das cores. Mas no caso, não só cores puras. As tintas são misturadas. Então você tem tons de vermelho, de marrom, aí pula para um branco. Isso é chamada dissonância, né? Você muda muito rápido os tons. E o caráter mais amarelado do olhar, tá? Do rosto dele. Pouquinho de cubismo ao fazer os olhos aí em formato de losango. Nessa outra tela, aqui expressionismo total e o tema bem brasileiro, chama-se Tropical. Ela doou ainda em vida para a Pinacoteca lá de São Paulo, um lugar belíssimo, tem muita arte brasileira. Aqui eu tenho uma verdadeira a cor brasileira, morena, as bananeiras, que vão fazer parte de muitas obras dela e da Tarsila, a banana como um elemento bem nacional, e as frutas aqui, né? O abacaxi, né? O mamão, a laranja. Então, aquela coisa bem tropical. Está com a cesta que as frutas representam muito bem esse Brasil. Tem uma tela da Tarsila chamada Feira, que também tem esse colorido vivo. Tá um tom expressionista aqui prevalecendo. E eu trouxe uma questãozinha para nós comentarmos, tá? Questão que o Enem cobrou, envolvendo aí a Anita Malfatti. Após estudar na Europa, Anita Malfatti retornou ao Brasil com uma amostra que abalou a cultura nacional no século XX, que gerou aquela polêmica que é considerado o estopim do modernismo brasileiro, que foi o artigo crítico escrito pelo Monteiro Lobato, detonando Anita Malfatti e as vanguardas europeias e, por conseguinte, a arte moderna brasileira. Elogiada por seus mestres na Europa, Anita se considerava pronta para mostrar seu trabalho no Brasil, mas enfrentou as duras críticas de Monteiro Lobato. Com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anita e outros artistas, e aí entra, gente, Di Cavalcante, entra também Tarsila do Amaral, tá? Logo de cara, gente, buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, e no caso do Brasil, das normas acadêmicas da missão artística, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais. Muito importante essa letra A, porque é uma resposta meio que genérica, vale para todos os artistas que participaram desse primeiro momento do modernismo brasileiro nas artes plásticas, tá bom? Cuidado com a letra B. Liberdade limitada. Cuidado, limitada não, porque eu quero liberdade, não pode ser limitada, ainda mais na cor, eles usaram muito as cores. Aí vem a chamada liberdade cromática, esse é o termo técnico, tá? Letra C, não, eu quero me libertar dessa ideia de copiar fielmente a natureza. As vanguardas europeias já criticavam isso, o impressionismo já criticava isso. Letra D, de forma fiel à realidade das figuras, aí C e D seriam a mesma coisa, tem o mesmo erro, né? Tá? Então não tem. Como é que eu vou ter liberdade artística se eu vou estar ligado à tradição acadêmica que defende regras e não liberdade? Então a letra D é completamente contraditória. Seria a pior alternativa para você marcar. E letra E. Começa bem, há uma liberdade na composição das figuras, eu tenho total liberdade, mas como é que eu vou respeitar limite de temas? Pelo contrário, a liberdade ela vem em todos os sentidos, tanto nos temas como também nas formas de composição que vão ser criadas e no uso da cor. Portanto, letra A. Outro artista importante, meus queridos, Di Cavalcante, tá? Sabe qual foi a maior ousadia dele? Foi tematizar a cultura afro-brasileira, que até então, nesse momento da semana de 22, era proibido falar em cultura afro. Né? As composições, a dança, a capoeira, o samba, eram considerados contravenções penais. Tá? E era preciso trazer isso para as artes. Então, ele trabalha principalmente a mulata e o samba. Essa tela que foi apresentada na semana, que foi criticada, aliás, essa aqui não, as outras que envolvem a mulata, foram criticadas não porque estaria com o seio de fora, não, foi criticada porque falava de cultura afro, de mulata, falava de samba, são várias as telas que ele trabalhou isso, tá? Tá aí a frase dele, a mulata para mim
é um símbolo do Brasil. Ela não é preta nem branca, nem rica nem pobre. Gosta de música e de futebol como o nosso povo. Então, os temas populares, os temas nacionais e os temas sociais são características comuns nas obras de Di Cavalcanti, tá? Eu tenho aqui essa outra obra que é belíssima, onde ele trabalha os chamados contrastes cromáticos, muitas cores, tá? É figurativa? É. Eu consigo ver as 5 moças de Guaratinguetá, mas percebo que elas têm uma deformação natural bem expressionista nesse caso, tá? E o abuso das cores. Obra muito famosa, está lá no MASP, em São Paulo, tá? Agora chegamos a Tarsila. Ela chega depois da semana. Ela não participa da Semana de Arte Moderna, gente, mas ela vai integrar o grupo dos 5, com a Anitta, o Mário e o Oswaldo. O Oswaldo tornar-se-ia marido dela, tá? E ela participa diretamente de 2 movimentos importantes da primeira fase. O Pau-Brasil, que é você voltar ao passado, trabalhar mais a paisagem brasileira, tá? E o Antropofágico, que é devorar a cultura estrangeira. O Abapuru é o ponto inicial, vou já falar disso. E reconstruir, reelaborar uma cultura nacional própria. Ela é predominantemente cubista. A Anitta era predominantemente expressionista, tá? Mas a Tarsila também tem alguns traços, ela mistura muito. No Brasil teve essa mistura de vanguarda, na Europa não. Os artistas praticamente seguiam uma tendência só. E no final da sua carreira, ela voltou-se um pouco para o surrealismo. Trabalhou muito bem combinar toda a experiência que ela traz da Europa das vanguardas usando os temas brasileiros. Ela pesquisou muito o folclore brasileiro, viajou por esse Brasil afora para abordar no seu cotidiano de telas, né, a realidade brasileira e o folclore brasileiro. E depois tem uma fase mais social que a gente vai já ver. Eu começo com o Carnaval Madureira, que já caiu na prova do Enem. Engraçado que lá houve um episódio, ela visitou a cidade de Madureira, no Rio de Janeiro, e o prefeito, na época, havia feito uma réplica da Torre Eiffel numa praça em pleno carnaval. E ela achou aquilo maravilhoso. Observe, elementos cubistas, a própria estrutura geometrizada, uma marca dela, justaposição de elementos geométricos na sua tela, predominantemente cubista. O expressionismo está por conta das pessoas que você não vê o rosto, mas são negros, observe, são pessoas da cultura afro. Ela trabalhou muito bem isso na obra dela. Alongadas as figuras, não respeitam as simetrias dos corpos, né? Ela tem essa liberdade também. Nessas outras 2 obras, muito famosas por sinal, eu tenho a obra negra, 1923, onde o expressionismo está no primeiro plano na imagem, no segundo plano lá atrás, várias faixas coloridas de elemento cubista, e observe a folha de bananeira, que vai ser muito comum nas obras dela e da Anita Malfatti, tá? A negra, ela conta, ela que teve ama de leite, remonta às histórias que ela ouviu da escravidão, que as mulheres negras eram obrigadas, né, a serem amas de leite. Então há uma deformação natural no rosto e no seio da negra. É o expressionismo. Veja que o Abapuru, anos depois, repete a ideia da deformação do pé. Cabecinha pequena, que é uma crítica àqueles que não têm a liberdade para as outras formas de arte. Veja o cacto, a aridez, o homem preso à terra, por isso a mão e os pés deformados, puro expressionismo aqui, tá? Já nessas outras 2 telas, olha o colorido da Tarsila do Amaral, olha o verde, olha o amarelo, olha o azul, olha o branco. A obra Caipirinha foi recentemente leiloada aí, né? Veja como ela abusa das cores, é uma marca dela, as cores brasileiras. Cuidado que na prova do Enem, lá vai estar preto e branco. E uma das grandes características, meus queridos, do modernismo brasileiro é justamente as cores, tá? Muitas cores. A feira, um monte de fruta brasileira, veja, é bem arredondado, quadradinho, retângulo, cubismo puro aqui, tá? Veja aqui o que seriam os cocos, os melões, banana, que seriam maçãs, né? Que beleza, né? Aqui, ó. Olha essa flor, tá? Olha os abacaxis, as casinhas todas geometrizadas, tá? E na caipirinha também. Uma bebida brasileira, tá aqui o limão, como se estivesse preparando aqui a caipirinha. Aliás, era um apelido que ela recebeu em Paris, né? Caipirinha brasileira, tá? Bom, trouxe uma questãozinha para vocês, a número 2. A arte moderna brasileira vai buscar no nacionalismo as raízes da cultura do país. Só que, diferentemente dos românticos, que fizeram um nacionalismo mais voltado para o ufanismo, para idealizar o índio como herói, aqui não. Todos vão ser trabalhados como elementos nacionais. A paisagem, a natureza, o índio, o negro e o branco. Em busca dessas raízes, o Villa-Lobos e a pintora Tarsila viajaram juntos pelo Brasil com Oswaldo, com o Mário. Aliás, é numa dessas viagens que o Mário volta e escreve Macunaíma, né? Nesse contexto, gente, dessa viagem, essa produção artística brasileira, o que vai ser o termo nacionalismo na obra dela? Qual a intenção desse termo? Letra A, logo de cara. Valorizar todas as manifestações culturais de um povo.
é uma marca do modernismo, o contexto, o cotidiano e a miscigenação cultural do Brasil. Por isso, temas afros, temas indígenas, o homem do campo, o homem da cidade, o progresso, tudo junto, misturado, envolvendo a cultura brasileira, tá? Dado que essa letra B, aqui está muito restrito, nem se falou hino, parnasianos aqui trabalhavam com a ideia do hino, né? Aqui não. Letra C, cuidado. Não é ratificar os ideais do romantismo, é retificá-los. Porque lá os ideais eram em torno apenas do índio, praticamente, como herói brasileiro, misturado ao branco, né? Negando aí, né? Ou subvertendo a figura do papel do negro na sociedade, que foi muito relevante. Letra C, nada a ver com esporte, nesse caso aqui, tá? E letra E, nada a ver com roupas, indumentárias típicas. Não, completamente absurdo aí, tá? Chama atenção para você para essa aula de teatro, que está no nosso canal. Você fazer uma revisão do teatro no Brasil, desde o Anchieta até os dias de hoje, tá bom? Fica a dica para vocês aí. E quero agradecer mais uma vez, reforçando para você inscrever-se aqui no nosso canal, tá? Deixar o seu like aí e o seu comentário e vamos até a próxima. Valeu, galera. Um abraço.